Boa noite, meu nome é Yoshi, sou aluno do Pramana e faço parte do Instituto Tomasiano. E só, tem muito o que falar sobre o meu respeito, porque, ao contrário da galera e do pessoal daqui que é tudo formado em doutorado, eu não sou nada. Mas, indo ao assunto sobre Tomás de Aquino, num assunto que trata sobre a alma, que tem a relação entre o corpo e a sua forma, analisando essa ideia de um indivíduo de uma maneira distinta. Tomás Aquino tenta explicar dessa maneira como seria Deus. E Deus, não tendo essa forma, então não poderia estar presente com relação a essa ideia. E analisando, assim, a ideia de fé. Fé, mais para frente eu vou colocar de um jeito que ela economiza, o Tomás de Aquino economiza com relação à ideia de fé para as pessoas, mas eu vou falar isso na frente. Tomás de Aquino fala que Deus é simples. O que há de falar sobre a simplicidade? E olhando por esse ponto, a coisa mais simples que se pode falar é uma coisa muito complexa de se explicar. Você não tem parâmetros. Não há parâmetro de explicar o que é simples, porque você não tem referência. E as únicas referências que a gente tem do nada, por exemplo, é o quê? É um silêncio. E Tomás de Aquino, no final, ele coloca essa ideia de que Deus é simples, que Deus é silêncio. Nesse ponto, até concordo. Olhando a ideia das coisas que acontecem no nosso tempo, com relação às crenças que nós temos atualmente, uma crença que foi colocada a partir da cultura, das famílias, da parte social, da vivência, da interação comunitária. Então, todas essas, de filmes, de séries, todas elas estão intrínsecas essa ideia cristã, até meio mascarado com umas formas como heróis, até em desenhos passam essas ideias, né? Tem até um conceito muito cristão dentro dos desenhos, na busca até de que a gente tem que alcançar o perfeito. A gente está na forma imperfeita e dessa forma o objetivo é alcançar algo perfeito. Essa ideia Tomás de Aquino se apropria lá de Aristóteles, né? Dessa ideia do imperfeito para o perfeito. E entendendo mais ou menos essa ideia de como a gente foi influenciado por essas questões sociais, é moldado nossa forma de crença, nossa forma de ação, nossa forma de atitude, nossa forma de vivência, de fala, de até mesmo de comportamento, porque é a expressão máxima que o ser humano alcança diante da sua compreensão e dentro desses limites. Apesar que a galera acha que tem uma mente infinita, eu vejo muitas pessoas, eu converso muito com as pessoas com relação aos evangélicos, porque eu tenho até curiosidade de entender, eles têm uma mente muito, eu não sei se é programado pela própria estrutura da evangélica, que é o uso do Velho Testamento, mas tentando justificar Jesus por meio do Velho Testamento. Então, lá, a ideia de Deus para o pessoal é arrebatador, vingativo, punidor, cruel, maldoso, e que vai dar o espaço para aqueles que foram eleitos para Deus. Fica complicada essa situação, mas alguns interpretam isso, né? Aí, infelizmente, eu tenho encontrado alguns evangélicos que têm estudado mais, que têm buscado dialogar, conversar no sentido de entender. Eles mostram mais o ponto de vista, mas sempre atrelado à questão da fé no sentido de que o poder máximo está nos milagres para eles, né? Então, o testemunho deles é um testemunho sempre voltado
Ah, eu conheço alguém que não podia engravidar, aí viajou, 10 anos depois encontrou uma mulher no ônibus, falou para ela do nada que ela um dia ia ter um filho, passou 10 anos, casou, tinha um atestado médico que ela provava que não podia ter filho, e aí depois teve filho, e aí a partir daí o cara usa esse argumento de que é Deus, milagre está aí, Deus existe. Mas como uma experiência única, como a gente tem visto nas aulas, para quem tem a questão da fé na religião em Cristo, na parte teológica, na parte mística ou na própria fé em si, é verdade. Deus existe nesses pontos. Mas, se a gente olhar de uma forma mais não teísta, mas buscando na lógica, fica um contexto de olhar assim, poxa, Deus é muito injusto, porque fez bem para aquela, e aquela galera toda que está passando perrengue, como é que faz? Fica no perrengue, continua lá, ele não vai tirar do sofrimento da fome, e a guerra que está rolando, e as guerras que vêm vindo, e a própria Terra Santa, que se diz santo, você fica naquela questão, e agora? Como é que é? E pelo lado teísta, eu acredito que ele também não está fora da razão, olhando pela lógica. Se Deus é salvador, se Deus é amor, se Deus é misericordioso. Mas, olhando mais a fundo, como a questão é pelo indivíduo, a qual o Tomás coloca também, cada indivíduo tem o seu aspecto individual, cada um tem a sua forma, onde a alma tem, vamos dizer assim, distinta um do outro, a experiência também é distinta, né? Então, se a experiência é distinta, o que eu tenho visto com relação a entender sobre essas, esses milagres ou entender essas relações, elas existem. Às vezes a gente não entende, usando o lado da razão, mas vai fazer algum teste, alguma experiência, uma, algum aprofundamento científico sobre, não consegue achar uma explicação plausível para poder explicar aquilo. Então, aquilo passa a ser do lado da fé. E a gente tem que viver mesclado a esses dois pontos, esses dois lados, entre a razão e a fé. Tomás de Aquino, ele coloca toda essa questão, até no livro dele, hoje eu vi até vários documentários sobre quem é Tomás de Aquino, e uma das falas dele, que marca depois como até a própria igreja usa essa frase, que a igreja católica é a fé e a razão em conjunto. Então, é possível você ter a razão sem deixar a fé. E uma depende da outra. Uma está intrínseca à outra. Então, isso faz com que a igreja permita com que você se aprofunde, estude, busque o caminho pela verdade. Mas qual é o caminho da verdade, né? Porque a gente está acostumado a ver a verdade somente por fatos científicos. E nem sempre é, porque até na aula o professor pergunta para o Fernando, que é um físico, o que é verdade diante da física, né? É complicado, porque uma hora, naquele conceito que se pensou naquele período, é certo, é verdade, funciona. Aí passa um outro período, chega uma outra turma, faz novos estudos e começa pela análise, pesquisa, e um novo modelo de pensamento. Esse modelo de pensamento acaba superando aquele modelo anterior. Então, aquilo que era anterior passou, deixou de ser verdade e assumiu uma outra nova verdade.
Mas diante de tudo que é relação ao próprio ser humano, ou diante das nossas ações com relação a nossas limitações, buscar a verdade, eu acho que é dentro das possibilidades do que você consegue explicar em algum ponto do limite humano. Fora isso, as outras questões com relação a Deus, que é a perfeição máxima, a gente não alcança. Então, como que a gente poderia entender a perfeição de Deus? Eu acho que o único exemplo que a gente tem é o próprio Jesus. Mas como ele não escreveu nada, não dá para ir atrás. Então, a gente tem que confiar na igreja com relação aos apóstolos que escreveram sobre ele. E dentro da razão, olhar para uma pesquisa mais aprofundada dentro desses evangelhos escritos, mediante a sociologia, a teologia, aos estudos que fazem essas pesquisas, analisando a linguagem, contextos históricos de outras culturas que estavam próximas, que possam olhar uma menção de um cara que esteve aqui, ou houve um outro cara que também fala daquele cara que esteve ali. Então, a gente fica, olha, isso deve ser verdade, porque está no contexto histórico de outros povos vizinhos. A pesquisa nesse ponto, ela é interessante e ela é importante para dar um conceito de validade dentro da existência de Jesus, né? Como homem, como aquele que veio para ensinar, mostrar a, a partir dos ensinamentos do Pai, se sacrificando, né? Até interessante um ponto que Jesus é o ponto da contradição, né? Eu achei muito legal isso quando o professor falou, que tem um cara que é muito inteligente, dotado de milagres, mas vem numa pobreza. Aí você fica assim, poxa, vive entre os pobres. Ou seja, vai tudo contra o que muita gente acredita, ou até é engraçado quando eu vejo aquele seriado de Chosen, e até eu achei mais plausível esse de Chosen, dos apóstolos, quando eles identificam o Messias, identificando aquele Messias que, como eles acreditavam muito nos textos canônicos judeus, que o Messias é aquele cara que viria para arrebatar, para destruir, para dar oportunidade, o povo dele conquistar o espaço, porque os romanos estavam invadindo tudo, dominando tudo. E eles se sentiam muito incomodados. Queria que aqueles caras fossem exterminados. De repente, eis que chega um cara todo diferente no sentido das ações, fazendo curas, fazendo ensinamentos, andando até mesmo com outros tipos de povos que estavam do lado, falando com mulheres, falando com do mais alto ao mais baixo. Então, é engraçado ver como os apóstolos eles se sentiam desconfortáveis. E eu acho que deve ser mais ou menos assim mesmo, porque de repente o que eles acreditavam daquele cara que seria o cara tipo super-homem que vai lá e resolveria o problema deles, não resolve nada. De repente há uma, vamos dizer assim, todo aquele drama que rola sobre como eliminar Jesus. E quem se incomoda são os próprios fariseus, que seria o próprio povo deles. Aí todo mundo já sabe o resto, né? Mas a ideia aqui de ver a contradição com Jesus fazia, acho que é uma possibilidade da gente estudar melhor com relação a o que é filho de Deus, diante do que o homem alcança, entre a relação que o homem percebe. Porque se antes,
quando não houve o aparecimento de Jesus, olhando no Velho Testamento, fica muito vago a ideia de Deus. E as manifestações que há sobre Deus é muito pontual, é muito único e muito distante entre uma relação e outra. E o incrível de Jesus é essa mudança de ele se tornar homem para poder trazer a ideia de comunicar, de explicar, de falar, de ensinar e de ser exemplo, né? Então eu vejo que como trabalhar com essa ideia da verdade com relação a Deus. Aí eu aí concordo com o Tomás de Aquino, de Deus na parte de Deus na parte divina, não tem o que falar. Mas na parte como homem, essa expressão máxima que o homem possa alcançar, de compreender, como ele fez usando os filósofos gregos, para tentar alcançar o máximo de compreensão dentro da razão humana sobre Deus. E aí, como eu estava falando com relação à fé, Tomás de Aquino coloca... Aí eu peguei, não está na nossa aula, mas eu peguei de um vídeo que eu escutei, e mais ou menos assim, que a fé tem uma utilidade. Então, para as pessoas poderem alcançar o caminho e a verdade de Deus, como um ser humano comum poderia alcançar, sendo que ele tem atribulações com relação à sobrevivência? Passa de manhã cedo, tem que trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa cansado, às vezes nem tem condições de que comer. E aí, como é que uma pessoa dessa poderia buscar o caminho e a verdade? Como é que ela poderia buscar o conhecimento? Sendo que no dia seguinte já tem que acordar cedo e direto. E o que eu gostei da referência sobre o que Tomás de Aquino coloca sobre a fé, que é um caminho que dá liberdade de compreender a verdade. Um outro fator que poderia ser isso seria a fé, seria a esperança pela fé. Porque como é que um cara que trabalha muito poderia buscar o conhecimento, vamos lá, se fosse buscar pela ciência, que já é algo difícil de entender? Como é que ele poderia entender a teoria do Big Bang? Que é a gente entende por questões de filmes, seriados, ideias por cima, gerais, mas não dá para entender a profundidade disso, porque não dá tempo para uma pessoa dessa buscar uma relação. A alimentação, como é que ela vai conseguir comer saudável? Para ela basta encher a barriga. Para ela é mais importante encher a barriga, então fica difícil de ela parar para estudar. Então, para Tomás de Aquino, a fé é uma coisa importante que dá para a pessoa um estado de possibilidade de entender uma relação que está intrínseca no mundo, mas de forma mais intuitiva. Então, assim, com relação ao entendimento sobre Deus, então Deus, olhando que Deus não tem nem forma e nem alma, então Deus não poderia estar presente com relação a um local físico. Ele está para fora disso, nessa parte divina. E na parte com relação a mais a relação, vamos dizer assim, que o homem alcança, a única forma que eu consigo ver é Jesus. E é onde Tomás de Aquino acho que pega toda a referência a partir dos evangelhos, tentando entender a relação que seria Deus e o que seria Jesus. É isso. Não sei mais o que falar. Muito obrigada, Yoshi.
Achei que foi muito legal a sua apresentação. Não sei se o professor Plínio vai fazer algum comentário. A gente pode encerrar aqui. Eu achei que foi super, super bem. Você conectou bem os elementos, do texto. Eu achei que... Eu achei que o Yoshi ele retomava bem assim as ideias, ele fazia uma explicação, retomava a ideia inicial e no fim casou bem aí as ideias até chegar no ponto de Jesus e finalizar com Jesus. O professor mandou uma mensagem, né? Tá com tosse, viu, Yoshi? Que ele não consegue falar. Mas... Obrigada, viu, Yoshi? Gostei muito. Então, Obrigado tá pela bom. Nós paciência. encerramos, o seminário hoje e retomamos na próxima semana. Até mais.